Amiguinhos e amiguinhas, estamos aqui de corpo e alma presentes para mais um Cafeína, Doni. E hoje a gente vai falar de uma das coisas que a gente fala quase em todo o programa, Bastante. que é o CDI. Mas a pergunta que fica, Doni, como se calcula o CDI? Bom, e CDI é um tema muito importante, principalmente quando você faz investimentos em renda fixa, né? Você, com isso, vai conseguir calcular qual foi a rentabilidade do seu investimento, o retorno foi interessante, não foi, mandou bem ou mandou mal. Na renda fixa, né, você tem muito a presença da sigla CDI. Sim. O CDI é basicamente a taxa ou a remuneração que vai ser paga ao investidor. Na verdade, não é o CDI mesmo, é um percentual do CDI. Em outras palavras, Doni, o banco toma emprestado dinheiro dos clientes, ou seja, os clientes investem em função de uma taxa do CDI. Diferente de quando você toma empréstimo. Quando você pega um empréstimo, dificilmente o cara fala, é X% é do CDI. Não. É quando o banco capta o seu dinheiro. E aí, Doni, tem muita aplicação que usa isso. Ó. CDBs, LCIs, LCAs, fundos de investimento usam como referência o CDI e por aí vai. Então, o CDI é muito presente para quem trabalha no mercado financeiro, sobretudo em renda fixa. E para quem investe? Se você investe, você já viu alguma coisa falando lá de CDI, ou então tem que saber do que se trata, né? Qualquer alta ou baixa do CDI impacta esses investimentos que o Sam acabou de citar, especialmente se a taxa estiver em queda. No atual cenário em que a gente está, de taxa de juros em alta, o CDI acaba sendo beneficiado por ser, de certa forma, lastreado na Selic. Na verdade, a Selic dá uma estimativa do percentual do CDI. Eles são primos irmãos, Doni. Então, eles são primos. É que assim, a Selic é quanto, em média, os títulos públicos de curto prazo estão pagando, de um dia para o outro. O CDI é a média que um banco empresta por outro. Então, por exemplo, o banco A fechou com caixa sobrando, o banco B com caixa faltando. Então, o banco A empresta para o banco B uma taxa. Sim. E aí você pega todos os bancos, faz uma taxa média, que é ponderada a taxa de cada aplicação, ponderada pelo volume, e aí você tem um CDI. Historicamente, o CDI fica abaixo da Selic meta. Então, se você pegar a Selic está em 12,75, o CDI vai ficar um pouquinho abaixo. Então a gente fala que são primos irmãos. Por quê? Porque o banco pode emprestar para o banco B? Pode, mas ele também pode emprestar para o governo. Então tende a ser muito próximo a isso. A gente está falando de operações chamadas de hot money, que são aplicações de um dia útil. Ou overnight, né, como eram chamados nas épocas do Guaraná e Bolinha. E aí o que acontece? De todos esses títulos, essas alternativas de investimento que a gente estava falando, né, CDB, LCI, LCA, você vai investir e vai encontrar lá o quê? Um percentual do CDI. Então você vai investir, por exemplo, num CDB que paga 105% do CDI, 110%, 115% do CDI. Na prática, o CDI é uma taxa de juros. Certo. Ao passo que CDB, LCI e LCA são instrumentos de investimento. Então você não tem como investir no CDI diretamente. O que você faz é um CDB que replica o CDI, né? E para isso, para se calcular um CDI mensal, você pega o acumulado em determinado mês das taxas diárias do CDI. Normalmente a taxa é o dia, mas para não falar, não, a taxa é 0,0 alguma coisa, é comum você falar em CDI ao ano, né? A base é 252, são 252 dias úteis. A CETIP que faz essa conta dos registros dos empréstimos dos bancos. Muito bem, né? Para dar um serviço de utilidade pública, nós colocaremos aqui embaixo o link da calculadora que está disponível no site da B3. O que faz a calculadora? O quê? Várias coisas, entre elas, calcula o CDI em determinado período. Então eu estou pondo, por exemplo, qual que é o CDI de 1 de janeiro de 2022, vamos pôr para pegar mês fechado, até 1º de maio de 2022. Aí ele pergunta, como vocês podem ver, o percentual, vou pôr 100%, e o valor que você tem está no default R$1.000. Então você põe calcular, ele põe aqui embaixo, ó, a data inicial, a taxa foi 3,29. E aí quem tem R$1.000 passaria a ter R$ 1.032,88. A taxa não é 100, é 120. Por exemplo, se você
usa no Invest, você pode ter taxas de 120, né? Tem CDBs que pagam isso. Você põe lá 120, calculou, aí já mostra, ó, para 100, Doni, 3,29. Para 120 é 3,96. E faz os gráficos aí, você fica... tem dados disponíveis desde o início do plano real, que é desde 4/7/94 até o dia atual. E tem também uma ferramenta lá no site do Invest News que compara diferentes investimentos, não é, Sammy Boy? No site do Invest News, o que dá para fazer? Comparar resultados. Exato. Então você põe aqui, quanto está pagando o Tesouro pré-fixado. Então você vai aqui, Tesouro pré-fixado. No Google, aí você pega uma ideia de quanto está pagando. Então, títulos, preços e taxas. Então, um pré-fixado, aí depende do tempo, está pagando dele, 12, 12,5, por aí. Então, a gente volta lá e põe 12,5. Tá bom. Selic, está 2,65. Tesouro IPCA está mais ou menos uns 6. CDB e LC, aqui eu acho que está tudo em percentual do CDI. Sim. A rentabilidade da poupança na Selic atual é meio mais TR. Muito bem. Aí você faz isso, você pode pôr um depósito, você pode tanto simular como fosse só one shot, um depósito inicial e vai pôr por X meses, ou você vai pôr, nesse caso aqui, né? Vamos pôr que a pessoa vai pôr 10 mil reais na frente e 200 reais mensalmente. Tá bom. Ah, por quantos meses? Vamos pôr por 60 meses. Tá bom. Então, ao todo, ela vai ter pago 22 mil, né? Investiu 22 mil, desembolsou 22 mil ao longo desse 22 tempo mil. aí. E no final, resultado? 22 mil. O resultado vai ser aqui, ó. Tem o Tesouro Pré-Fixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, aí tem o CDB e o LC, que está usando aqui o percentual, e a LC e a LCA. Claro que como a LC e a LCA são isentos, você comparar 100% isento e 100% oneroso de imposto de renda, vai dar muito mais o isento, né? Aí você consegue ver o valor final e o valor do rendimento. Exatamente. E aí no final, o que estão essas barras? Essas barras são quanto rendeu mais em relação A poupança. à poupança. Quanto... E é legal porque você pode fazer o exercício ali de comparar com o investimento que você está procurando na corretora. Então você está vendo ali as possibilidades, encontrou um CDB que paga 117% do CDI. Você vai nessa tabela, coloca nessa ferramenta, coloca 117%, compara com o Tesouro Direto e consegue entender aí qual é a alternativa mais interessante para o seu investimento e quanto você pode esperar acumular ao longo do tempo. Então a gente costuma escutar, e estamos falando aqui no programa de hoje, que tal investimento paga 100% do CDI, 110%, 118%, 120% do CDI. E o que isso significa, para resumir? Que hoje, com o CDI, digamos, a 12,65%, um investimento que retorna 100% do CDI vai render exatamente esse percentual, 12,65%. Se o título pagar 120% do CDI, o rendimento bruto, nesse caso, vai ser de 15,18%. Lembrando que cada investimento em renda fixa pode ou não ter o desconto do imposto de renda. Mas para não restar dúvidas, eu falo já os ativos que não têm desconto pelo IR, pelo menos os mais conhecidos. LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures incentivadas, dividendos pagos com ações ou até dividendos, né, ou proventos de fundos de investimento e a poupança. Destes, vale lembrar que a poupança rende muito menos que o CDI. Isso porque ela tem duas regras. Certo. Ela retorna 70% da Selic quando a taxa Selic estiver abaixo de 8,5 mais a TR, ou quando está acima, que é o caso agora, né, Selic em 12,75, ela paga 0,5% ao mês mais TR, o que vale dizer que dá 6,17 por ano mais TR. A TR ficou muito tempo em zero, agora ela é 0,1, mas de qualquer forma vai perder feio para o CDI. Exatamente. E como a Selic está alta, o CDI acaba rendendo uma quantia acima da poupança, já que a inflação acaba corroendo o rendimento da caderneta. Mas vamos supor que eu invista R$1.000 em um CDB que esteja pagando, remunerando 100% do CDI. Passados 12 meses, o meu retorno líquido vai ser de 27,48. Isso já descontado os 17,5% de imposto de renda que incide
do rendimento, mais a inflação acumulada pela Anbima de 7,36% para 12 meses. Ou seja, o retorno real, nesse caso, nesse exemplo, foi de 2,87%. O nominal foi bem maior, 12,65%. Então fica assim, quanto maior o percentual pago do CDI em investimento, maior o retorno. Em especial, se a gente estiver falando de mesma modalidade, né? Senão você tem que fazer o cálculo líquido, como o Doni lembrou, para comparar, se estiver comparando instrumentos com impostos de instrumentos sem impostos. A questão é sempre, né, procurar em finanças o melhor retorno para aquele determinado nível de risco. Vale dizer, né, que bancos menores pagam mais, porém tem mais risco. No entanto, até o limite de 250 mil por CPF e por instituição e R$1 milhão no total, você tem o FGC, ou seja, se o banco vir a quebrar, o FGC vai lá e cumpre. Então, no caso da Nuinvest, por exemplo, já existe uma pré-seleção, né? Eles não oferecem todos os CDBs, tem bons de bancos pequenos. Aí você olha a nota de risco e tem o FGC. Eu faço muitas vezes, vou dentro do limite, porque eu acho um bom risco para aquele retorno, né? Porque você tem um retorno bem mais alto e aí tem o risco do banco quebrar e ainda o FGC. Então eu fico tranquilo, Doni. Nada mais a acrescentar, vamos para o Giro de Notícias. As ações da Marfrig saltaram na bolsa depois de divulgado que o empresário e fundador do frigorífico, Marcos Molina, aumentou sua participação na empresa. A holding, por meio da qual Molina controla a Marfrig, detém agora 50% de participação no frigorífico. As ações do frigorífico vêm sendo penalizadas depois da aquisição da BRF. Começou a quarta fase do Open Finance. Agora os clientes que quiserem e autorizarem poderão compartilhar suas informações de operações de câmbio, investimentos, seguros, previdência complementar aberta e contas salário com instituições financeiras. Também será possível acessar informações sobre as características dos produtos e serviços antes de contratar, o que deve aumentar a concorrência. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 10,5% nos 3 meses terminados em abril, o que significa um recuo de 4,3 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. A queda da taxa foi puxada pelo aumento do número de pessoas ocupadas para mais de 96 milhões, o maior número da série histórica iniciada em 2012. Os trabalhadores com carteira assinada no setor privado chegaram a 35,2 milhões, o que representa um aumento de 2% sobre o trimestre até janeiro. Notícias giradas, Cafeína de hoje vai ficando por aqui. Me diga, este Cafeína, Doni, será que acrescentou algo na vida de quem nos assiste? Nós esperamos que sim, eu acho que sim. Não, CDI é um negócio que todo mundo que investe tem que saber o que eu já funciona. sei, e vocês são dois tontos falando muito sobre um tema que eu já sei. Mas aí a gente reforçou o conhecimento. Ah, sim, nunca é demais. Mas me diz aí, você gostou ou não gostou? Deixa um comentário, aproveita, dá aquela esmagada no like, se inscreva no canal, ative os sininhos e nos veja no Cafeína e no Invest News, que é o nosso canal. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado. pessoal.